meus queridos, tudo bem? Professor Luciano Borges. Hoje a gente vai trabalhar esses caras aqui, ó. Os ácidos nucleicos. Fundamentais em qualquer atividade biológica conhecida pelo ser humano, os ácidos nucleicos são responsáveis pela formação de uma molécula que é a base estrutural do nosso corpo, nada mais do que as proteínas, beleza? E a partir dessas proteínas, nós conseguimos moldar as estruturas corporais, as estruturas fisiológicas, os processos que ocorrem no nosso organismo, de acordo com as características proteicas que cada indivíduo pode apresentar. Né? E essa capacidade de produção de proteínas está diretamente atrelada aos ácidos nucleicos. Por quê? Porque eles são, basicamente, a nossa estrutura genética. São eles que vão ditar essas características. E além disso, além dele ditar o nosso padrão proteico, nosso padrão estrutural corporal, ele também é responsável pelos padrões de hereditariedade, pela avaliação genética, pela transferência de características aos descendentes, aos familiares, à árvore genealógica e diretamente, se a gente pensar no longo prazo, também aos padrões evolutivos que a gente conhece. Então, queridos, para pensar, os ácidos nucleicos estão envolvidos em tudo. E quem começou a analisar essa classificação desses ácidos nucleicos, a derivação, a estrutura, a formação e até mesmo o funcionamento desses ácidos nucleicos, foram dois pesquisadores, James Watson, certo? Francis Crick, um americano e um britânico, que lá por volta da década de 50, eles conseguiram publicar artigos que ditavam as características estruturais desses ácidos nucleicos e indicavam o seu funcionamento, principalmente na conexão com hereditariedade, com padrões genéticos. Beleza? Quando a gente começa a avaliar a estrutura desses ácidos nucleicos, nós percebemos que eles são formados basicamente por moedas energéticas ou moedas estruturais chamadas de nucleotídeos, beleza? Esses nucleotídeos, eles são fundamentais. Para você entender um ácido nucleico, tu tem que entender como é que é o jeitão desse nucleotídeo. Então, ó, vou jogar a cabeça pro lado aqui, vamos pensar no seguinte. Isso aqui que eu coloquei para vocês, essa estruturinha aqui, seria a base de um nucleotídeo. Obviamente que uma base estrutural, mostrando de forma didática como é que funciona. Seria uma molécula de um nucleotídeo. E como é que ele funciona? Você vai ver de um lado uma estrutura de um fosfato e olha, guarda isso aqui, ó. Esse cara tá carregado negativamente, isso aqui vai fazer uma diferença pra caramba pra gente compreender os processos mais à frente. Beleza? Esse fosfato, ele está anexado a um açúcar, uma pentose, um monossacarídeo, que pode ser de dois tipos. Ele pode ser uma ribose, uma desoxirribose, mas algo que a gente vai fazer já já. Por enquanto, eu quero focar nessa outra estrutura aqui que a gente está vendo. A base nitrogenada, que pode ter um caráter púrico ou pirimídico. Professor, o que é isso? Base nitrogenada, queridos, ó, vou até botar aqui para vocês, ó, base nitrogenada. Partimos do pressuposto que se ela é nitrogenada tem que ter o quê, cara? Nitrogênio, certo? E um detalhe interessante, esse nitrogênio ele acaba apresentando um caráter meio básico, né? Básico em suas estruturas. E derivados dessas duas substâncias que a gente está vendo aqui, ó, a pirimidina e a purina, você percebe, olha aqui, ó, quanto nitrogênio que ele vai ter associado, tá vendo? Um monte de coisa. Então o que acontece? Essas estruturas, elas são fundamentais na hora de você moldar, de estruturar essas bases nitrogenadas, que juntamente com a pentose e o fosfato, entrando na composição dos nucleotídeos, elas que vão estar diretamente ligadas à nossa estrutura genética. Então se você entende como funciona, você entende os padrões genéticos. Derivado dessas moléculas, nós conseguimos fazer basicamente 5 tipos diferentes de bases nitrogenadas que são utilizadas nesse nucleotídeo. Ah, professor, então isso quer dizer que eu tenho 5 tipos de nucleotídeos diferentes para a estrutura dos ácidos nucleicos? Sim, certo? Para outras atividades fisiológicas do nosso organismo, nós conseguimos fazer algumas derivações desses nucleotídeos. Ah, isso quer dizer que esse nucleotídeo não é utilizado somente para fazer ácidos nucleicos? Não. Aí você pensa, poxa, mas como assim? Ácidos nucleicos não seriam aquelas moléculas fundamentais que são utilizadas, né? Ou melhor dizendo, o DNA, né? E o RNA, que a gente já vai aprofundar um pouquinho nesses caras já já. Cara, não esqueça que esses nucleotídeos, eles também são utilizados em outras frentes. Você já ouviu falar de ATP? ATP é um tipo de nucleotídeo modificado na estrutura
para ser utilizado nas transferências energéticas, beleza? Existem AMP cíclicos, né? GTP, algumas estruturas que são de caráter de nucleotídeo, mas não necessariamente são empregados na produção dessas moléculas diretamente. Porém, eu posso dizer sim que todo DNA e todo RNA são formados com nucleotídeos derivados. Ok. Como esses nucleotídeos apresentam em suas bases nitrogenadas derivações de pirimidina e purina, nós conseguimos classificar essas bases nitrogenadas de acordo com suas origens. Então, se você pegar, por exemplo, duas moléculas, vou botar aqui para vocês em laranja, né, que ajuda para a gente identificar aqui, ó. Se nós observarmos a adenina, olha o jeitão da adenina como é que é. Certo? E se você olhar a guanina, olha o jeitão dela como é que é. Concorda comigo que tanto a adenina e a guanina são muito assemelhadas com a purina? Porque são derivadas dela. Por conta disso, eu chamo essas duas bases de bases púricas. Ok? Derivadas da molécula de purina, com esses dois anéis enriquecidos com nitrogênios. Beleza? Porém, se você olhar essas três moléculas que estão aqui embaixo, ó, timina, citosina e uracila, você consegue perceber que elas têm uma similaridade muito maior com quem? Com a pirimidina. Por conta disso, elas também podem ser chamadas de bases pirimídicas. Certo? Isso faz diferença na minha vida? Cara, faz. Faz uma grande diferença na sua vida. Um cara chamado de Chargaff, ele conseguiu interpretar a ligação que essas moléculas conseguem fazer. Algo que a gente já vai ver um pouquinho mais à frente. Por enquanto, estou mostrando só a estrutura desses caras para vocês. Beleza? Vamos voltar aqui para a nossa pentose, que é o nosso papel, digamos assim, mais interessante agora nesse momento. O que acontece? Você sabe que a pentose, querido, toda a pentose, nada mais é do que um açúcar. E eu posso até colocar aqui para vocês, isso nada mais é do que um monossacarídeo, certo? Sacarídeo, que seria aquele carboidrato menorzinho, pequenininho, que dá para você fazer, por exemplo, transferências, unidades estruturais básicas, que a célula consegue metabolizar de várias formas distintas, ok? Nesse caso, uma pentose ela é formada por 5 carbonos. E se você observar, vamos contar aqui quantos carbonos tem nessa molécula. Olha aqui. 1, 2, 3, 4. Ué, mas aqui é um oxigênio, não é um carbono? Pois é, cara. O quinto carbono está aqui, ó, associado ao fosfato. Por isso, muita gente pode criar problemas na hora de interpretar isso daqui, colocando um carboninho aqui na frente. Não faça isso. Esse carbono aqui pra gente é importante pra caramba. Tanto é que nós numeramos a quantidade desses carbonos de forma diferente. Digamos que o carbono que está associado à base nitrogenada aqui em cima, eu vou chamar de carbono 1. E na sequência eu coloco carbono 2, 3, 4, 5, né? Até o carbono do fosfato. Mas vamos por partes. Esse cara que está aqui para vocês, esse monossacarídeo que está representado aqui para vocês, nada mais é, o nome desse cara é ribose. Beleza? Como esse monossacarídeo ribose, muitos pesquisadores, muitas pesquisas dão indício de que ele tenha sido o primeiro carboidrato a formar um nucleotídeo, né? Ele criou uma cadeia de nucleotídeos que hoje nós conhecemos como o primeiro ácido nucleico a ser formado. E esse ácido, ele é chamado hoje de ácido ribo. Por que ribo? Por causa da ribose nucleico, conhecido também como RNA. Uma molécula extremamente importante na nossa atividade metabólica. Só que esse ácido ribonucleico, ele tem algumas características. Pesquisadores acreditam que ele tenha sido o primeiro, de fato, a ter surgido no ambiente. Inclusive surgiu antes mesmo da célula. O ácido nucleico, ele estava lá, disponível, ok? Principalmente os nucleotídeos. E o que acontece? Essa molécula, ela é relativamente instável, vamos colocar assim, e essa instabilidade acaba sendo retratada por conta da sua simplicidade molecular. É uma molécula muito simples, né? É uma cadeia de nucleotídeos, basicamente. E essa molécula simples é representada também na fita que o compõe. Se nós fôssemos fazer uma fita de RNA, que seriam vários nucleotídeos desses, um associado um em cima do outro, né? Coladinho. Isso seria uma moleculinha
bem simplesinha assim, em que você colocaria exposto de um lado os nucleotídeos, certo? Com suas referências bases nitrogenadas. Aqui, ó, adenina, guanina, citosina, certo? E do outro lado você teria a cadeia de fosfatos associadas, que a gente já vai ver como é que isso acontece. Por enquanto, essa molécula simples, bem simplesinha, que compõe o RNA, ela tem algumas particularidades, algumas exclusividades. Ela é uma molécula muito temporária, efêmera, vamos botar aqui, ó, temporária. Hoje em dia, essa célula não necessariamente vai utilizar esse RNA o tempo inteiro, salvo alguns vírus que apresentam na sua estrutura genética básica uma composição de RNA. Beleza? Além de temporário, essas moléculas elas podem também ter algumas funções específicas, tanto que existe o RNA ribossômico ou ribossomal, RNA transportador, RNA mensageiro, mas isso a gente vai ver com calma um pouquinho mais à frente. Okay? Se a gente for avaliar os tipos de nucleotídeos que compõem o ácido ribonucleico, isso agora é legal você tomar nota e tomar um cuidado, porque embora nós tenhamos vários tipos de bases nitrogenadas diferentes, né? Existem algumas bases que têm uma natureza universal. O que seria isso? Vou botar até de uma outra cor aqui, para a gente observar. As bases, vamos dizer, adenina, né? Adenina, certo? Guanina e citosina, elas apresentam entre elas uma universalidade. Então eu vou botar aqui, universais. Universais. E o que quer dizer essa universalidade? Cara, você vai encontrar esses nucleotídeos, nesses nucleotídeos que apresentam adenina, citosina e guanina, vocês vão encontrar em qualquer tipo de ácido nucleico, seja no RNA ou no DNA. Diferente do que acontece com timina e uracila. Por quê? Se você observar a timina especificamente, timina, essa mocinha aqui, você só encontra aqui, no DNA. Beleza? E a uracila, meus queridos, você só observa no RNA. Então, quando eu coloquei ali para vocês aquela cadeiazinha de ácido ribonucleico, como nós vimos, é possível você olhar na estrutura algumas uracilas representadas, mas nunca timina. Por que timina? Porque timina é exclusiva da base, é uma base exclusiva de um nucleotídeo de DNA. Ok? Vamos parar para pensar. Beleza. Se o ribonucleico foi o primeiro, cara, e como é que surgiu esse DNA? Aí é que vem o nosso detalhe. Você está vendo que eu coloquei aqui para vocês? Uma hidroxilazinha com uma corzinha diferente. Está vendo aqui? Olha só, olha ela aqui. Muitos pesquisadores acreditam, né? Vários estudos comprovam que o ácido ribonucleico foi um dos primeiros a terem surgido. E nesse formatinho aqui que ele surgiu, ele ficava muito exposto à radiação, muito exposto a impactos no meio à época de sua formação, que a gente está falando de milhões, bilhões de anos atrás, beleza? A radiação fez uma série de exposições, inclusive pegou essa hidroxilazinha aqui, e fez uma coisinha interessante com ela. Ela retirou esse oxigênio daqui, certo? E esse oxigênio interagiu com outras moléculas, criando moléculas de oxigênio, interagindo com água, enfim. O detalhe é que alguns nucleotídeos perderam esse oxigênio e ficaram assim, ó. Tá aqui, sem esse oxigênio, somente com o hidrogênio. Mas, cara, para ser considerado uma ribose, eu preciso daquele oxigênio ali. E se essa molécula perdeu o oxigênio, ao perder um oxigênio, olha o que aconteceu. Vou jogar a cabeça para cima. Olha o que aconteceu. Um ácido ribonucleico que perde um oxigênio deixa de ser um ácido ribonucleico e se transforma no quê? Num ácido. Ácido. Se perder um oxigênio, ele é desoxirribonucleico. Ok? E se ele é desoxirribonucleico, pela perda desse oxigênio, cara, a gente está falando de outra molécula. A gente está falando de um outro composto, né? A gente está falando de um outro composto completamente diferente. Por quê? Eu não tenho mais uma ribose, como a gente viu anteriormente. Agora eu vou ter o quê? Agora eu tenho uma desoxirribose formada ali, ó. Desoxirribose.
Ribose. Ah, mas a desoxirribose também é um monossacarídeo? Pô, cara, é. É. Ele é um monossacarídeo. E um detalhe, ele é um monossacarídeo inicialmente extremamente instável. Pra caramba. Então aquelas moléculas de ácido desoxirribonucleico, ou ácidos instáveis pra caramba, eles buscaram uma forma de equilíbrio entre suas interações, lembrando que não são seres vivos, são moléculas, e molécula instável está sujeita a reação pra caramba, né? E buscando uma estabilidade, que é a base da química, buscar um equilíbrio, o que acontece, cara? Se você observar, uma molécula ficou buscando, se ligando com vários outros componentes estruturais ao longo do tempo. A busca por essa estabilidade, né, fez com que, ao longo do tempo, um ácido desoxirribonucleico buscou uma outra molécula para conseguir chegar nesse equilíbrio. Até que ele encontrou com outro ácido desoxirribonucleico que fizeram uma espécie de compatibilidade entre eles. E essa compatibilidade, essa complementaridade fez com que eles se tornassem moléculas ligadas umas nas outras, criando aquela configuração de molécula dupla, que a gente classifica hoje como DNA. Porém, essa molécula agora consegue carregar muito mais informações, né? Consegue carregar muito mais características e, além disso, ela adquiriu uma grande complexidade quando comparada com o ácido ribonucleico. Então, eu posso dizer que essa molécula agora é uma molécula de fita dupla, né? São duas associadas. E um detalhe importante, isso aqui foi tão fundamental para a célula, cara. Foi tão importante para a célula que isso aqui perdeu aquele caráter de molécula temporária e se transformou numa molécula fixa. As células, quando começaram a utilizar o ácido nucleico, que acreditam pesquisadores, estudos, uma série de pesquisas, sugerem que foi graças a ela que a primeira célula surgiu. Ok? Mas isso é um papo para um outro momento. Por enquanto, o que a gente pode dizer? Essa molécula que se formou, essa novinha aqui, ó, o ácido desoxirribonucleico, também conhecido como DNA, se tornou fundamental para qualquer atividade metabólica, né? E sendo fundamental, as características que você observa agora seriam aquelas características mais clássicas, aquela molécula que você está acostumado a ver. E ó, olha que as bases nitrogenadas estão por aqui, ó. Percebeu? Está todo mundo associado na parte interna. Essa molécula de DNA agora, uma molécula, ó, bem mais complexa, de fita dupla, assumiu um caráter universal. O que quer dizer isso? Todos os seres vivos apresentam isso, ok? Só que ele também pode ser, ó, variável. Isso quer dizer que cada indivíduo ele pode apresentar padrões diferentes de DNA. A molécula que você vai observar, por exemplo, com as sequências, com a informação que tem no indivíduo, não vai apresentar a mesma informação no outro indivíduo. Por quê? Porque a molécula é única. Aí muitas pessoas me perguntam, mas professor, peraí, como é que uma molécula consegue ser variável e única ao mesmo tempo? Simples. A molécula de DNA, ela varia entre os seres vivos. Se você pegar a minha molécula de DNA, ela vai ser única no meu corpo. Todas as minhas células, elas apresentam o mesmo padrão de DNA. Mas se eu comparo, por exemplo, duas pessoas diferentes, o padrão acaba variando porque o padrão estabelecido no indivíduo não necessariamente vai ser o mesmo encontrado em outro indivíduo. Tudo bem? E quando a gente avalia esses padrões, meus queridos, é interessante você ressaltar, você deixar claro que a estrutura básica da molécula de DNA é a mesma. Ela vai ter esse formatinho de fita dupla, universal, variável, único, pá. Aquilo ali vai ser encontrado. Porém, se nós pegarmos essa fita, essa molécula, e observar internamente, molecularmente como ela funciona, nós conseguimos ver algo mais ou menos assim. Imagina que isso aqui seria aquela molécula, aquela fita dupla de DNA que nós observamos. Entenda comigo o seguinte: se nós pegarmos cada nucleotídeo que compõe cada bracinho desse, cada fitinha dessa na estrutura da molécula, imagine que a gente está abrindo isso aqui, ó. Aqui no centro, você vai ver os nucleotídeos fazendo pareamento de bases entre eles. O que quer dizer isso? Olha aqui para mim, vamos pegar daqui, vamos trazer para cá. Isso aqui é uma representação do que está acontecendo aqui dentro.
dessa molécula. Observa que aqui eu tenho a estrutura de uma timina. Olha aqui, ó. Essa timina. Se você pegar a timina, perceba que aqui, ó, eu tenho um oxigênio, eu tenho um hidrogênio aqui, aqui eu tenho um radical, certo? Tem um outro oxigêniozinho aqui. Então se liga que ao ser pareado com uma adenina, né, perceba que a adenina, ela é uma base que a gente sabe, ela é púrica, certo? A timina, ela é pirimídica, nós vimos isso. Então o que acontece? Quando você pega o grupamento amina que essa adenina pode apresentar, elas vão fazer uma espécie de interação entre as moléculas, ó, o oxigênio interagindo com o hidrogênio aqui interagindo com o nitrogênio da adenina. Isso acaba fazendo, queridos, com que ao você integrar essas moléculas, você está fazendo aqui, ó, exatamente neste ponto, uma ligação de hidrogênio, que é uma ligação intermolecular extremamente forte, né? Quando comparado com outras ligações intermoleculares. E isso acaba aproximando essas duas moléculas de DNA. Porém, perceba que a timina está se associando com a adenina porque o formato, a estrutura dela permite com que essa interação aconteça. Se nós avaliarmos o formato de uma guanina, lembrando que adenina e guanina são púricas, então olha a estrutura púrica que ela vai ter aqui. Essa guanina, ela vai ter um oxigêniozinho aqui, um hidrogênio, outro hidrogênio, amina, beleza? E quando você observa a citosina, ainda que pirimídica, ela vai ter estruturas em tríades, certo? Que permitem a interação entre essas duas moléculas. Enquanto você vê timina e adenina fazendo duas ligações de hidrogênio, você consegue ver que guanina e citosina, elas fazem, olha só, 3 ligações de hidrogênio, ok? E isso é fundamental. Um pesquisador chamado de Chargaff observou isso aqui. E ele percebeu o seguinte: se você tem adenina numa molécula, ela sempre se associa com a timina da outra molécula. Se você tem citosina em uma molécula, ela sempre vai se associar com guanina na outra molécula. O que acaba fazendo com que todas as vezes que você observar citosina, ela sempre vai se ligar com guanina, independente do local onde ela esteja. Óbvio que a gente está falando de moléculas de quê? Olha aqui, ó. Estamos falando de DNA. Por quê? O DNA ele tem uma fita dupla. E essa fita dupla permite esse tipo de associação. Ah, então isso é padrão? Sim, é padrão. Todas as vezes que você observar uma adenina, ela sempre vai se associar com uma timina. E todas as vezes que você observar uma citosina, ela sempre vai se associar com uma guanina, né? E isso gera uma estrutura em fitas duplas que permite você quantificar e numerar. E Chargaff fez isso. No chamado equilíbrio de Chargaff, ele percebeu o seguinte: todas as vezes que eu avalio as concentrações de uma molécula de ácido nucleico, de DNA especificamente, a porcentagem, o percentual de adeninas nessa molécula tem que ser equivalente ao percentual de timina. Por quê? Porque a adenina está sempre presa numa timina, cara. Né? Se eu pegar então o percentual de citosina, tem que equivaler ao percentual de guanina. Então como que eu faria isso? Por exemplo, se uma questão, em um momento, colocarem para vocês o seguinte: olha só, uma molécula de DNA tem 20% de adenina. Isso quer dizer o quê? Poxa, se eu tenho 20% de adenina e toda adenina está ligada com timina, então com certeza eu também tenho que ter 20% de timina. Mas espera aí, 20 mais 20, 40. A totalidade na porcentagem não é 100%? Se eu tenho 40% da molécula compondo adenina ou timina, né, eu vou ter 60% para citosina e guanina. Sendo que eu posso dizer que 30% vai ser para citosina e 30% vai ser para guanina. Logo, o que eu vou ter nesse total? 20 mais 20 mais 30 mais 30, eu não vou ter os 100% que vai compor toda a molécula de DNA.
certo? E isso nós chamamos de equilíbrio de Chargaff. Tudo bem, meus queridos? Quando a gente observa esse equilíbrio de Chargaff, obviamente isso vai nortear o nosso equilíbrio molecular e, principalmente, isso vai ditar para a gente toda a estrutura do ácido nucleico que a gente está analisando. Neste caso, tem que ser quem? O DNA especificamente, ok? Mas ainda há algumas características que vale a pena a gente ressaltar. Vou apagar aqui só para a gente ganhar espaço. Então olha aqui para mim. Se nós pegássemos a estrutura dessas moléculas e observar diretamente o que está funcionando, se você olhou direitinho, ó, essa molécula aqui, ó, pode ser uma dessas fitas. Esse lado aqui, ó, é a outra fita. E o que a gente consegue ver nisso? Cara, se tu pega e avalia esse nucleotídeo e olha esse daqui, eles estão invertidos, cara. Percebeu? Mas isso também tem uma justificativa. Vamos observar. Se eu pegar aqui, ó, essa pentosezinha aqui, ó, certo? Observa, eu não faria a numeração dos carbonos dessa pentose a partir do carbono que está preso na base nitrogenada. Então eu posso dizer que esse carbono aqui, ó, ele é o carbono 1. Obviamente, esse é o 2, 3, né? 3, 4 e o quinto carbono aqui, ó, presinho lá em cima. O quinto carbono associado ao fosfato. Queridos, se você olhar direitinho, olha o que está acontecendo. Eu vou apagar aqui, porque agora você sabe que esse aqui é o carbono 5. Olha o que está acontecendo com o fosfato do nucleotídeo subsequente. Olha aqui. Esse fosfato, ele está se ligando ao carbono 3 do nucleotídeo de cima. Percebeu? Ah, vamos olhar o de baixo então. Olha aqui. Nucleotídeo aqui, a pentose se associando, o carbono 5 se associando ao fosfato e esse fosfato se prendendo de novo no carbono 3. Aí o de baixo, olha a pentose aqui, carbono 4, carbono 5 e o fosfato se prendendo ao carbono 3. Queridos, isso está fazendo com que nesse último nucleotídeo que a gente já está avaliando, o carbono 3 ele está exposto aqui, ó. Tem um radical livre ali, certo? Então eu posso dizer que essa extremidade está livre, o carbono 3. E essa primeira aqui, ó, eu tenho o carbono 5, que é o primeiro carbono que a gente consegue visualizar observando de cima para baixo. Se eu quisesse colocar mais nucleotídeos nessa molécula, se eu quisesse alongar esse DNA, eu deveria inserir mais nucleotídeos nessa extremidade, porque aqui, ó, que você está vendo que tem uma ligação livre, vamos dizer assim. Então eu posso dizer que essa molécula ela tem o sentido de crescimento de 5 para 3 linha. 5 linha, 3 linha, isso seria a orientação, o sentido dessa molécula. Mas se tu observa essa molécula que está aqui do lado, essa fitinha que está aqui do lado, se associando, pareando com essa fita que a gente observou aqui, olha o que está acontecendo. Vamos por partes. Se você pegar aqui, ó, o fosfato, primeiro carbono não é aquele carbono da pentose que está associado à molécula que compõe a base nitrogenada. Então, vamos procurar. Se a guanina está aqui, eu posso dizer que aqui está o meu carbono 1, certo? Aqui eu vou estar o carbono 2, o carbono 3, o carbono 4 e olha o quinto carbono aqui. Ué, então peraí. A extremidade 5' está do lado de cá? Sim. Sim. E olha aqui o último nucleotídeo. Vamos fazer a mesma numeração? Olha aqui. Carbono 1, 2, ó, o 3 aqui, 4 e o quinto associado ao fosfato. Quem está livre aqui? Não é a extremidade 3? Então eu posso dizer sim que essa outra fita aqui, ó, ela está com sentido oposto. Se ela está com sentido oposto, isso vai dar dois sentidos alternados às duas fitas que compõem o DNA. Por conta disso, eu digo que essa molécula de DNA, além de ter aquelas características de fita dupla, universal, variável, único, eu posso colocar aqui também como característica dessa molécula, ela é, ó, antiparalela.
certo? Por que ela é antiparalela? Porque uma molécula está no sentido 5', 3', e para eu atender a esse sentido 5', 3', na outra fita, ela tem que estar em sentido oposto. E se você parar para pensar, olha que bacana. Se uma fita está assim, ó, 5' para 3', deixa eu ampliar aqui que aí você vai me ver melhor. Eu mostrando aqui para você como é que funciona isso. Olha comigo. Digamos que isso aqui é uma das fitas do DNA. 5', 3' aqui embaixo. Os nucleotídeos vão expor as suas bases nitrogenadas para o lado de cá. Para eu fazer o pareamento, eu tenho que ter uma outra fita do lado de cá, concorda comigo? Nada melhor do que eu fazer isso aqui com essa fita, ó. Concorda que o sentido dela vai ficar oposto quando comparado com a primeira fita que está aqui? E isso faz com que as bases nitrogenadas consigam se associar. E isso ajuda pra caramba a manter aquela padronização, aquela configuração de bases nitrogenadas associadas no centro da molécula. E olha que coisa mais legal ainda, interessante. Quando a gente pega, por exemplo, o fosfato e a pentose, ambos, eles têm uma qualificação, vou até botar aqui para vocês, ó. O fosfato e a pentose. Esses caras aqui, ó, eles são polares. Certo? O que quer dizer isso? Eles podem apresentar alguma carga e o principal, eles conseguem se associar com água. Então, esses caras aqui, ó, são hidrofílicos. Só que tem um detalhe. As bases nitrogenadas, certo? Elas são, em caráter de pH neutro, elas vão apresentar uma apolaridade, elas não têm carga, certo? Quando o pH está neutro, ok? Então o que acontece? Embora uma base era uma base bem fraquinha, né? Tende à polaridade. Então o que acontece com ela? Ela acaba assumindo o formato, ó, hidrofóbico. Não consegue se misturar com água. Mas essa molécula inteira, cara, ela está dentro da célula hoje. Estando em meio aquoso, o que mais tem dentro da célula é água. E como é que uma molécula vai ficar desse jeito, né? Com uma parte dela hidrofílica, outra parte dela hidrofóbica? Olha o problema. A parte lateralizada da molécula, ou o chamado esqueleto, que seria essa partezinha aqui, ó, sem considerar a base nitrogenada, esse pedacinho aqui, esse esqueleto de natureza hidrofílica mistura com água. Então o que acontece? A molécula de água consegue interagir com essa base aqui de fora. Porém, quando as bases nitrogenadas estão expostas, ou melhor, introduzidas na parte interna dessa molécula, o acesso à água acaba se tornando dificultado. Então, na verdade, isso é uma medida para tentar se proteger da molécula de água quimicamente falando. Tudo bem? Ó, ela é hidrofóbica. E olha que loucura. Se essa molécula ela é toda retinha, a água conseguiria entrar. Porém, como é que essa molécula, ela quimicamente vai tentar se proteger a parte interna da água? O que ela faz? Ela começa a torcer sobre ela mesma, dificultando ainda mais o acesso à água, assumindo aquela configuração clássica que você está acostumado a ver. Esse formato helicoidal que acaba fazendo com que a água ela não consegue entrar. Beleza, essa parte das bases nitrogenadas internas, fazendo as ligações de hidrogênio, se torna ainda mais protegida dessa molécula de água por sua natureza hidrofóbica, fazendo com que, quanto mais compactada, mais enroladinha está a molécula, maior vai ser a integridade do seu padrão de bases nitrogenadas, o que acaba assumindo um formato chamado de helicoidal. Certo? Assumindo aquele padrão clássico de DNA que você está acostumado a ver. Tudo bem? Quando a gente observa esses padrões, meus queridos, esses padrões, eles acabam fazendo com que as bases nitrogenadas assumam sequenciamentos, e, queridos, são sequenciamentos únicos em qualquer indivíduo. Então vamos colocar um padrãozinho aqui, só para a gente avaliar. Se essa estrutura aqui, ó, fosse, né, uma representação de uma molécula de DNA. Vamos colocar que essa molécula de DNA aqui, ó,
Essa que está do lado de cá vai ser 5 linha e essa aqui 3 linha. Essa do lado de cá vai ser o quê? O oposto, né? 3 linha, 5 linha aqui. E na parte interna, a gente vai conseguir ver aquelas ligações de hidrogênio que vão se associar nessa estrutura. Se fosse possível, nós ampliarmos isso aqui, ó. Vamos ampliar esse cara e vamos colocar essas bases nitrogenadas, mas em destaque, vou colocar aqui, ó. Se nós tivéssemos um sequenciamento representando os nucleotídeos, vamos partir do pressuposto que aqui eu tenho adenina, timina, citosina, guanina, citosina, adenina, timina, adenina, enfim, um sequenciamento aí esporádico, que poderia ser de qualquer ser vivo. O que você ia encontrar do outro lado? Elas não são antiparalelas? Sim, né? Então eu posso dizer, lembra, 5 linha aqui, 3 linha aqui, 5 linha aqui, 3 linha aqui. Mas elas não são complementares também. Então o que você vai ver do lado de cá? Se aqui eu tenho uma adenina, eu vou ter o que aqui? Uma timina. Se aqui é timina, eu vou ter o que? Adenina, guanina, citosina, guanina, timina, adenina, timina. Poderia encontrar uma uracila? É claro que não, porque a uracila é de quem? É do RNA. Então você não vai encontrar aqui. As bases nitrogenadas se estabelecem aqui no meio. E o que eu quero mostrar para vocês aqui para a gente fechar por enquanto, né? As ligações de hidrogênio, elas vão acontecer exatamente aqui, ó. Dupla, ó, tripla, 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 certo? Dupla, dupla, dupla. Por quê? Por conta daquela pré-estabelecido por Chargaff. O diferencial dessa molécula é que ela tem uma capacidade ímpar, única e fundamental para aquilo que a gente chama de hereditariedade. Toda molécula de DNA, ela tem a capacidade de fazer o que nós chamamos de replicação. O que seria isso, meus queridos? Ela consegue, a partir de uma fitinha, ela consegue fazer e proporcionar a união, a utilização de uma série de enzimas com o intuito de fazer, ó, 2 moléculas com esse padrão interno idêntico. E por que esse padrão interno tem que ser idêntico? Porque isso que você está vendo aqui, ó, este sequenciamento que você está observando aqui, ó, isso é o que nós chamamos de gene. Ok? Meus amigos, estruturalmente, o que eu queria falar com vocês agora era essa representação básica da estrutura molecular. Próxima aula, vamos colocar a replicação aqui para a gente ver que é um processo extremamente complexo que dá para a gente abordar de uma forma bem mais tranquilinha. Tudo bem? Forte abraço, meus queridos, e até a próxima.